Seja bem-vindo ao GCast Saúde, o nosso programa semanal da Gazeta do Paraná. E hoje nós vamos falar sobre alergias. Então, eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações e deixa aí suas sugestões, seus comentários. Você sofre de alguma crise respiratória, alguma alergia na pele, algum tipo de alergia ocular? Porque a alergia vai muito além do que a gente pensa aí. Eu estava conversando há pouco aqui com o nosso convidado e a gente viu que a alergia, a gente às vezes pensa na alergia na parte respiratória. Claro que a gente sabe que na pele também tem alergias, nos olhos, né? Começa aquela coceira, aquela sensação desagradável. Mas às vezes a gente acha que quando eu vou num determinado médico é mais por causa da alergia respiratória mesmo. Claro que a função respiratória aí, a gente já até falou, né? O outono para nós é a pior estação aí a nível de pulmão e a nível de pele. Será que o doutor vai concordar que talvez esse período de outono realmente a demanda dele aumenta por essas alergias de pele e respiratória? Então, hoje a gente está aqui com o Dr. Jorge Santos. Ele é alergologista e imunopatologista. Olha que difícil até essa especialização. Eu sempre achei que ele era pneumologista. E hoje eu me surpreendo aí dele dizer que é dessa outra especialidade e que vai muito além aí de só a parte respiratória. E ele é proprietário da IPRA e vai IPRA-A e vai contar para nós um pouquinho até o significado dessa sigla e o que afinal de contas eles atendem nesse local aí que ele idealizou aí e trouxe para Cascavel. Tudo bem, doutor? Tudo bem, estamos aí, agradecer a oportunidade de podermos aí falar alguma coisa sobre alergia, que é um tema extremamente importante, relevante, porque na realidade, primeiro tem que entender, né, o que é alergia, né? Uhum. Então, a alergia nada mais é do que uma reação exagerada do organismo a uma agressão. Não é baixa imunidade, baixa imunidade é falta de resposta. Agora, a alergia é excesso de resposta. O sistema imune E meio contra-ataca? E isso aí não ocorre em quem quer, só em quem pode. Entendeu? Então isso é uma questão genética. Então eu herdo a condição de ser assim. Então, eu tenho, né, uma fabriqueta aí de anticorpos, nós falamos que é a IgE, e que no indivíduo alérgico, essa fabriqueta está em atividade muito maior do que aquele indivíduo que não é alérgico. Então, normalmente, no indivíduo que não é alérgico, essa fábrica de anticorpo, ela vai proteger contra a verminose e mais algumas coisinhas básicas. Mas no indivíduo alérgico, ela é responsável pela produção de anticorpos, que são os responsáveis por essa reatividade quando o organismo é agredido e é estimulado pelo ambiente. Então, nós temos cada vez mais, né, somos estimulados no ambiente, né, por questões poluentes, agentes do ambiente que nós inalamos, então gerando doenças respiratórias. Produtos que nós utilizamos, cada vez mais cosméticos e produtos na pele, que nós aplicamos na nossa pele, além na questão da estética, também a questão de agrotóxicos e uma série de outras substâncias que estão no ambiente que vão agredir a nossa pele. Então, essas reações do nosso organismo são porque o indivíduo se torna um indivíduo geneticamente hipersensível. Como ele é um hipersensível, esses estímulos provocam uma reação. E nessa reação, quando esse anticorpo vai brigar com esses agentes do ambiente, ele briga e libera algumas substâncias químicas. E são essas substâncias químicas que são liberadas nessas brigas Que provoca é alergia. que libera essas substâncias que são responsáveis pelos sintomas. Uhum. Quais sintomas? Dependendo onde é a briga. Se é no olho, se é no nariz, se é no pulmão, se é na pele, se é no aparelho digestivo. Então, de acordo com o local onde está ocorrendo a agressão, vai determinar o tipo de sintoma e vai ter um nome. É uma rinite alérgica, é uma asma, é uma dermatite de contato, uma dermatite atópica, uma enterocolite, é uma esofagite, né? Eosinofílica. Então, assim, então o tema nosso é muito, mas muito amplo, né? E cada vez mais nós temos, primeiro, porque como é genético, a população está aumentando meus descendentes. E segundo, a agressão do ambiente também cada vez mais. Doutor, quando você fala aqui em relação ao sistema imunológico, a gente fala muito que a gente tem que fortalecer o sistema imunológico. E aí, você colocou
que é uma reação do nosso sistema imunológico nessa disputa, nessa briga aí. O meu sistema imunológico meio que contra-atacaria o meu organismo, ou eu realmente preciso fortalecer meu sistema imunológico? Não, se entender é o seguinte, nós temos, nós vivemos num sistema em que nós somos agredidos 24 horas por dia, a cada fração de segundo. E nós temos um sistema de defesa que cada segundo está se defendendo de todas as agressões. Então nós temos várias fábricas de anticorpos, certo? IgA, IgM, tem IgE. Então no caso de infecções, de fungos, de vírus, de bactérias, então tem outros anticorpos que vão agir e vão fazer a sua defesa. No caso do alérgico, o que ocorre é que nessa briga do anticorpo com a gente, libera substâncias Que são que irritativas. são substâncias que são ativas no processo, né? Liberam substâncias que são vasoativas e vão desencadear os sintomas, entendeu? Que normalmente com outro anticorpo não acontece. Entendi. Entendeu? O anticorpo vai lá, a função dele é neutralizar o agressor. Agora, no caso da alergia, esse anticorpo, e é bastante que é produzido, certo? Quanto mais intensa for essa briga, quer dizer, quanto mais agressor eu tenho, mais eu estimulo a produção desse tipo de anticorpo, maior é a briga. Quanto mais briga, mais substância. Quanto mais substância, mais sintoma eu tenho. Então vai agravando. Então, a alergia é uma coisa que tende a ser progressiva ao longo do tempo, porque eu vou estimulando gradativamente cada vez mais. Não é que eu não tenha que fortalecer o meu sistema imunológico, né? Mas é que, então, quando é uma questão genética, você falou, Porque a é só questão genética. é, Isso é é genético. genética. A condição para ser reativo é uma condição genética. Não é quem quer que desenvolve alergia, é quem pode por uma condição de herança. E hoje, por exemplo, a alergia mais comum é a rinite alérgica. Ela ocorre em 1/3 da população. Então, de cada 3 pessoas, né, uma Bastante. tem rinite. Cada 3, uma é E bastante. daqui a alguns anos, nós vamos chegar a 50%. Entendeu? Então, justamente por esse fator, quer dizer, o ambiente mais agressivo e as pessoas, e os descendentes. E nós estamos vivendo mais. Tudo isso Tudo vai isso somatizando. isso está aumentando o número de alérgicos, Entendi. né? Então, automaticamente, né, indivíduos sofrendo com sintomas. E aí é onde você falou que pode pegar aí, então é nariz, pulmão, garganta, boca e os olhos, que você citou aqui, né? Sim, Quando a gente fala e a pele, né? sim. Quando a gente fala em alergia, normalmente a gente pensa aí na alergia respiratória, na alergia aí a nível de pele, na alergia dos olhos, que são as coceiras aí que a gente vê mais de sintoma, e as gástricas também, né? As de alimentação ou de consumo de algum tipo de medicamento, às vezes dá uma reação, mas é uma em cadeia sistêmica aí que fica tudo avermelhado e essa parte gástrica também é algo que vocês tratam lá na clínica? Não, nós tratamos tudo que é alergia, toda forma de alergia, porque é a nossa especialidade, né? É que a nossa especialidade, ela tem uma interface com várias outras especialidades, né? Com o oftalmologista nas alergias oculares, né? Com o otorrino nas rinites, com o pneumo na asma, né? Com o dermatologista nas alergias de pele, dermatite, as urticárias, a dermatite de contato, dermatite atópica, etc., né? E os prurigo, né? Que são as alergias relacionadas a insetos, assim por diante. E com o gastro nas alergias alimentares. E também com o infecto, porque na realidade a parte imunológica também nós acompanhamos, né? As deficiências imunológicas e muitas das infecções de repetição justamente são aqueles indivíduos alérgicos que não estão tratando adequadamente sua rinite, sua asma e automaticamente ficam tendo quadros repetitivos. O que acontece normalmente é uma confusão. A mistura, né, não se define o que é rinite alérgica, o que é rinite infecciosa. E a rinite infecciosa tem a viral e tem a bacteriana e tem a fúngica. A gente só pensa na rinite alérgica. Então assim, nas viroses, nós temos os resfriados, que são quadros mais leves, e nós temos temos a gripe, que é a influenza, que são quadros mais graves. Tudo é rinite, tudo é uma inflamação. Porque o que é essa reação do organismo a uma agressão? É uma inflamação. Então, a alergia é uma inflamação. Quer dizer,
que é inflamação? É uma resposta do organismo quando está sendo agredido, entendeu? Então, só que nesse caso do indivíduo alérgico, ele pode, dependendo da faixa etária, então você pega as crianças pequenas, abaixo de 5 anos, que naturalmente já tem uma imunidade natural diminuída, porque ela está numa fase de aquisição de anticorpos, a partir do 6º mês, a criança perde aquela proteção materna que ela recebeu dos anticorpos via intrauterina, e ela começa a produzir os próprios anticorpos. Então a criança passa num período que vai dos 6 meses até os 4 anos e meio, 5 anos, que é a fase imunologicamente mais frágil. Se ela for alérgica também, então o que vai acontecer? Além das infecções mais facilmente que ela vai acabar adquirindo, porque faz parte de uma aquisição de anticorpos, de um pool de anticorpos que vai dar imunidade para ela também, esses quadros respiratórios alérgicos vão favorecer as complicações. Porque o que acontece, né? Assim, começando a falar alguma coisa da parte respiratória. A questão da rinite, que é a alergia mais comum. Inflamação da mucosa nasal, então vai inflamar o corneto, então vai trancar o nariz. Então, é um indivíduo que respira com a boca aberta, um indivíduo que ronca. De cada 2 pessoas que roncam, uma é com a gente. Porque o motivo do ronco é a rinite, é o corneto que está inchado. Aí ele respira com a boca aberta, certo? Ele começa a irritar a garganta, ele faz faringite. Aí respira com a boca aberta, o ar vai para o pulmão sem passar pelo filtro. Aí quando pega clima seco e frio agora, que começa a mudar a estação, esse ar mais frio que entra, não passou pelo filtro, que é o nariz, não umidificou, não filtrou, ele vai diretamente para vias respiratórias inferiores e vai, como a mucosa é sensível, vai irritar essa mucosa e vai dar uma inflamação. Inflamação na mucosa bronca é asma, certo? Então, normalmente eu vou desencadear as crises de asma na sequência de uma obstrução nasal por rinite. Então, primeiro vem a crise de rinite, 1, 2 dias, trancando o nariz, respirando com a boca aberta. Aí começa a tossir, escorre o nariz, tosse, e daí daqui a pouco começa a ter chio no peito, falta de ar, entendeu? Por isso que é importante tratar meio rápido, né, doutor? Então eu tenho que... Procurar o alergista meio rápido, assim, porque as pessoas para estão não deixar, deixando, né? deixar. Então, assim, quando se ouvir alguém falar, fulano vive gripado, vive resfriado, sofre de sinusite, na realidade, ele é um indivíduo alérgico e que está tendo suas crises de rinite e não está tratando. Enquanto ele não tratar, aí ele fica medicando, às vezes tomando muito antibiótico, sem necessidade e tal, ele acaba não tratando o fator desencadeante. Nós temos que tratar a causa. Sim. Não só tratar sintomas é fácil, né, doutor? Não só o sintoma. Aí se muda a qualidade. A gente consegue mudar a qualidade de vida assim rapidamente. Porque hoje, além da medicação correta, identificação dos problemas, o refluxo é uma outra coisa que é importante na criança pequena, que é comum, e no idoso também, então que normalmente se associa aos quadros de tosse. Então, na realidade, eu tenho a questão da imunidade da criança, eu tenho a questão da imunidade natural dela que está diminuída, ela está em fase de aquisição da sua imunidade. Tem a questão, a escolinha, que daí ela vai trocar figurinha na escola, porque os vírus são os reservatórios da maioria das doenças, são os pequenininhos, certo? Sim. Então eles vão trocar figurinha, né? Leva o bichinho, traz bichinho. Aí tem a questão do clima, então esses meios, né? Meia estação, como agora outono, é uma época que, então nós estamos aí, né, no outono, é a época onde predomina as doenças respiratórias, né? Justamente por causa disso. Os vírus são mais, estão mais né, no nosso ambiente, estão esperando a vez para chegar aí. Gostam dessa época, né? Um pouco frio, um pouco calor. Ambiente propício. Então essas mudanças bruscas de temperatura da noite, né, para o dia, então isso realmente interfere bastante. Tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Então favorecendo também as crises de rinite, né? E o resto é consequência. Então, um nariz trancado, então ele vai desencadear sinusite. Um nariz trancado vai comprometer o ouvido, vai causar otite, vai dar problema de garganta, vai dar problema de pulmão, quer dizer, tudo por causa do nariz. Então não adianta eu tratar uma asma, por exemplo, sem controlar a rinite dele. Porque se ele estiver respirando com a boca aberta, ele vai continuar tendo suas crises de asma. Ele tem que fechar a boca. Né? E geralmente são pacientes que dormem mal, porque se ele está trancado, ele dorme com a boca aberta, ele ronca, tem um sono agitado. Né? Vai acordar cansado. Não tem qualidade de sono, aí durante o dia vai estar cansado,
vai ter irritabilidade, vai ter comprometimento de aprendizado na escola. Então, uma série de fatores Uma que vai desencadeando a outra, né? vai gerando problemas para o indivíduo. Uma vez eu escutei, doutor, que sinusite era gripe maltratada. Né? De tanto você não tratar direito as gripes, tem uma gripe, não dá nada, toma um chazinho, vai lá e compra um Resfenol, sei lá, qualquer antigripal aí na farmácia, se automedica, enfim. E aí não vai tratando, aí daqui a pouco Na vem mais realidade, uma, vem não é mais gripe uma. maltratada, é uma rinite maltratada. É uma renite, né? É Entendeu como é que verdade. é? É uma rinite maltratada. Quer dizer, se não foi identificado que é uma rinite alérgica e não foi tratada adequadamente. E você Porque achou que era uma gripe. aí fica tratando como gripe. Uhum. Gripezinha. Ah, tô com uma gripezinha. Ah, passou um ventinho lá no Rio Grande do Sul, já tô espirrando. Isso não é gripe. Entendeu? E aí, doutor, quando que a pessoa deveria procurar um alergista, então? Assim, quando ela começa, porque seria qualquer quadro gripal ou de resfriado, que vai se misturar um pouco isso. É difícil para gente, assim, em casa, fazer um diagnóstico é muito difícil. Tem que realmente ir no médico para fazer esse diagnóstico. Se é uma rinite, se é uma gripe, se é um resfriado. Mas, assim, quando eu começo a repetir esses quadros, eu deveria procurar? Exatamente. Porque, vê assim, a gripe é influenza. Tem 39 de febre, calafrio, dor no corpo, põe na cama. Entendeu? Uhum. E geralmente vai dar uma vez no ano, certo? Agora, o resfriado é adenovírus, rinovírus, coronavírus, né? Então são vários vírus e geralmente são mais benignos. A não ser na criança menor que pode fazer febre, no restante normalmente não costuma fazer febre. Às vezes dá um mal-estar, desconforto, dura lá 5, 6, 7 dias e passa. Coriza, espirro, tranca o nariz, pode dar um pouquinho de tosse. Agora, estar resfriado constante. Agora, o que vai diferenciar? Primeiro, tem que ver a história familiar, né? Se tem história de asma, rinite na família. Uhum. Segundo, o sintoma mais característico da alergia é espirros em salvas, né? Então, é crises de espirros, Uhum. certo? Mudou a temperatura, já começa a espirrar muito e coceira no nariz ou no olho, né? Chama atenção, né? Uhum. Num indivíduo que tem quadro de repetição. Então, o que vai chamar atenção é a repetição. Ficou uma vez criança, ficar uma vez resfriada a cada mês e pouco, dois, que dura 3, 4, 5, 6 dias e melhora, Seria dentro do normal. poderia ser normal, nessa faixazinha que está Hum. adquirindo anticorpos. Agora, estar com sintomas persistentes, quer dizer, é todo dia com sintoma, apenas um dia está melhor, está pior, e principalmente tem que observar, né, aquela criança ou mesmo adulto que respira com a boca aberta, que ronca, tem uma qualidade de sono ruim, ele tem um quadro alérgico grave. Uhum. Tem uma rinite grave. Porque quando é só um espirro de vez em quando, uma coceirinha no nariz, mas o indivíduo dorme com qualidade e tal, é uma rinite leve, tudo bem. Agora, quando que eu tenho que realmente me preocupar? Você respira com a boca aberta, porque daí ele vai O ter ronco às vezes o aumenta, as ronco, apneias, né? Parece dar sono, aquelas paradas. sono agitado, entendeu como é? Que é uma coisa recorrente, Aí tem que procurar investigar melhor. tem que investigar na parte respiratória. Claro, e nós vamos na parte respiratória. E se eu conseguir controlar bem, como eu falei, a parte da rinite, você vai diminuir os problemas pulmonares. Uhum. Agora, nessa época de meia estação, agora, e a primavera também, a gente tem aí a questão da asma se torna importante porque o ar às vezes fica mais seco, mais frio e a mudança térmica. Então, favorecendo as crises de rinite e que vai propiciar na sequência a asma também. E doutora, possivelmente esse podcast aqui ele vai estar descendo para a plataforma aí, bem no período da Páscoa, né? Possivelmente vai estar na segunda-feira, no dia 21 aí, um dia de feriado, mas vai estar nesse período aí da Páscoa. E como é que é essa questão do chocolate? Porque o chocolate é um alimento, se é, sei lá se eu posso chamar de alimento, mas enfim, é algo que já me falaram que dá muito processo alérgico o chocolate. A nível aí de, não sei, de paciente respiratório, é alguma restrição? Vocês fazem alguma restrição alimentar quando tem um paciente alérgico ou isso é tudo mito? Veja só, a alergia alimentar, né, a alergia desenvolvida, causada por alimento, está em torno de 4 a 7% de acordo com a faixa etária, né? Uhum. É,
as alergias imediatas desencadeadas por esses alimentos, nós temos dois mecanismos diferentes de alergia, né? Um mecanismo que a gente chama imediato, que é mediado por anticorpos, esses anticorpos que a gente estava comentando. Então, a resposta, a reação, ela é dentro de no máximo 2 horas do contato. Quais doenças? Rinite, asma, urticária e a edema de glote, edema facial, quer dizer, angioedema, urticária, né? Que são as duas relacionadas de forma imediata e cuja forma de identificar é através dos testes cutâneos que a gente faz, né? Então, então sempre vai ter aquela relação. Por exemplo, o leite que é um dos principais alimentos, causador de alergia na criança pequena. Então, o sintoma, ele tem que ocorrer dentro desse tempo. Não é assim, não, tomou leite, ou seja, qualquer outro alimento. Não, tomou de manhã à noite, teve problema. Não, esquece. A resposta mediada por anticorpo, a resposta imediata é rápida, é minutos. Né? Existe uma outra resposta alérgica relacionada a alimentos, que são as reações tardias, que são mediadas por célula, por linfócitos. Então, ela vai ocorrer o sintoma 12, 24, 48 horas depois. Às vezes uma intoxicação alimentar não é na hora. Então, mas a intoxicação alimentar já é outra coisa. Isso aí não é uma reação alérgica. Mas uma diarreia, talvez? Então, sim, a reação tardia inclui, né, eu posso ter diarreia com muco e sangue, né? Eu posso ter uma dermatite atópica, eu posso ter uma, né, mas eu não vou ter uma crise de rinite ou crise de asma, entendeu? Então, o que a gente vê? Normalmente, as pessoas confundem, misturam tudo. Então, a reação tardia é algumas doenças relacionadas ao aparelho digestivo, né? Aí não é alergia. É alergia. Ah, é É alergia. alergia, mas é alergia tardia. O mecanismo é diferente. E o tratamento também. Tratamento também. Agora, existem as reações não alérgicas, daí, por exemplo, assim, uma toxina de uma bactéria, de um vírus, ele vai provocar uma irritação intestinal e vai provocar uma diarreia. Mas essa diarreia que vai provocar não é alergia, é por uma ação direta, né? Então, eu posso ter, às vezes, reações cutâneas, por exemplo, o tomate, né? As frutas vermelhas, tomate, morango, por exemplo. Como eles são muito liberadores de histamina, histamina é a substância ativa mais importante na reação alérgica. Então, o Dildas come um tomate e essa histamina pode ativar uma reação de vasodilatação, fazer uma reação na pele. Mas isso não é uma alergia, é uma pseudoalergia. Porque para ser alergia, eu só posso chamar algo de alergia se ela envolveu o mecanismo que desencadeou aquela reação, envolveu o sistema imunológico. E, por exemplo, só a liberação de histamina, por exemplo, para um alimento, isso ele vai provocar uma reação cutânea, pode coçar, mas não é alergia, chama-se pseudoalergia. Parece alergia, mas não é alergia. A alergia mesmo, isso é uma coisa que pode acontecer eventualmente, entendeu? Um dia pode dar, um dia pode não dar. Agora, a alergia não. Como ela envolve o sistema imunológico, por envolver o sistema imunológico, ele gera memória, então a reação É rápida. a partir do momento que o organismo fichou aquele alimento, aquela substância, aquele agente, Vai comer documentou, ele já mandou essa informação para aquela fabricazinha lá de anticorpo. Aquela fabricazinha já fez o anticorpo contra aquele serzinho que ele identificou. A próxima vez que se a gente passar na frente aqui, já está fichado, a informação já tem, ele já tem anticorpo contra ele, o anticorpo já vem e vai bloquear. Nesse bloqueio é que libera histamina e outras substâncias que vão dar os sintomas. Mas tem esse efeito de memória. Não tem isso, não é alergia. Entendi. Nossa, difícil, é complexo esse tema, hein, doutor? Não é possível. Vai dar muito podcast aqui, hein? Você vai ter que voltar mais vezes. Eu vou falar muito, tem muita coisa para falar, realmente. Doutor, quando minha filha era pequenininha, ela tinha refluxo, você falou aqui do refluxo, ela tinha refluxo, renite e dermatite, né? Eu acho que tá tudo meio junto aí, tudo isso, então, né? Pelo que você falou aí, as coisas parecem que caminham numa sequência mesmo. É que normalmente, a maioria das vezes, às vezes a abordagem sobre a criança, principalmente, que tem... Porque o que eu falo sempre são as 5 coisas que eu tenho que avaliar, sempre. Primeiro, a questão da idade, a questão imunológica. Então, a criança
abaixo de 50, então a questão imunológica está comprometida, ela fica mais vulnerável para pegar os bichinhos. Todas elas, indiferente da alimentação, Todos eles. Claro, quanto, quanto pior for a alimentação e os cuidados, aumenta a chance de ter mais problemas. Certo. Segundo, é o contato com outras crianças. Quer dizer, vai para a escolinha, hoje as crianças vão mais cedo para a escola, né? Desde os 6, 7 meses já vão para a escolinha, então vão trocar figurinha na escola, certo? Aí vem o clima que interfere, as épocas do ano que tem potencial maior. Aí tem a questão alérgica, então a questão familiar, e claro, então essas crianças, uma boa parte dessas crianças tem problema respiratório alérgico junto. E o outro fator que é associado é refluxo, que é comum. Então, mesmo o refluxo leve, mas se a criança, por exemplo, tem um refluxo leve, e à medida que ela vai crescendo, aquela válvulazinha vai fechando e normaliza. Mas, se ela tem essas outras coisas, se ela pega infecções de repetição ou tem crise alérgica de repetição, o que acontece? Ela começa a tossir. Então, por exemplo, se ela vai à noite, ela vai deitar, ela mama, deita e tem o quadro respiratório que vai provocar tosse. Ela tosse, volta o esforço, a contração do abdômen contrai o estômago e vai comprimir. E essa compressão do estômago faz com que volte alguma coisa pela válvulazinha, então ativa o refluxo. Essa irritação do esôfago causada pelo refluxo vai provocar mais tosse ainda. Entendeu? Então, então eu entro no. Então eu vou uma ter. cadeia. Eu vou ter tosse por uma associação. Então, não é, quando a gente vai abordar, a gente não aborda, não, esse indivíduo é alérgico só. Não, eu abordo a idade dele, a questão imunológica dele, o fato de ter contato com os. Então, É bastante coisa para avaliar. Aí a gente faz a diferença, porque daí eu vou abordar o indivíduo como um todo. Que é o ideal, né, doutor? Aí é o resultado que a gente tem no controle desses pacientes que vêm normalmente para nós com quadros de repetição. E que às vezes já estão cansados de ir no médico, no outro, né? Porque se quando você trata o indivíduo como um todo, e não trata só sintomas, você trata o problema, é onde realmente você acha uma solução. Né? E o indivíduo não precisa ter digamos, um profissional para cada pedaço, entendeu? Como é que é? Porque a gente acaba vendo como um todo. Essas questões todas como um todo. E a gente acaba indo no fator etiológico. E aí, com imunoterapia, vacina, a gente consegue criar anticorpos e mudar o panorama para frente. Você falou da vacina. Eu ia perguntar agora, porque agora logo vai entrar essas vacinas da gripe aí para o pessoal tomar. Não sei se já estão dando, mas se não tiver, daqui a pouco já vai entrar, né? A vacina do Covid gerou 300 mil polêmicas, né? Mas, enfim, hoje eu acho que já nem está aplicando mais tanto a vacina do Covid. Ela meio que passou a ser uma gripe, enfim, né, ser tratada com esse olhar. Como é que você vê essa questão das vacinas? Só um parênteses do que você falou. Quer dizer, realmente a Covid o coronavírus já era um vírus do nosso meio. O 19 foi um vírus criado, nós sabemos. Não vamos entrar E o que acontece é o seguinte, esse vírus ele está no nosso meio e desencadeia quadros de resfriados comum. Entendeu? Não existe mais casuística que gere alguma preocupação. A gripe, a influenza, gera mais problema do que o Covid. Só que existe por uma questão política, está se forçando a aplicação de um produto que não é vacina. Para eu chamar algo de vacina, ele tem uma série de critérios que eu tenho que obedecer. E esse produto não recebeu todas as fases que tinha que receber. E hoje nós temos documentado, certo? Um caso com declarações, com anatomia patológica. Eu tenho um livro lá em inglês, né, sobre tudo o que aconteceu em relação às grandes farmas que produziram e os efeitos e o que eles estão respondendo, o que se sabe hoje de todo o malefício que isso gerou. Só que, infelizmente, estão fazendo uma coisa que a gente considera crime, você forçar, da forma como estão sendo forçado, a aplicação de um produto que já em muitos países já foi proscrito, hoje ainda está sendo colocado de uma forma impositiva, obrigando as mães, certo, a aplicar um produto e intimidando com o conselho tutelar e multa agora, querem pôr multa no governo. Isso é um absurdo.
infelizmente, aí nós vamos entrar num contexto político que não é agora o momento, mas isso está interferindo muito e negativamente. Essa você está falando do Covid. E a vacina da gripe, da influenza, que é uma vacina que já tem há muito tempo, né? Que eles dão na rede pública, na rede privada também, que é a vacina da influenza, né? Essa vacina, como que você vê ela? Porque eu acho que é a que vai agora entrar, e a vacina da gripe em especial, né? Para a população aí que eles vão chamar para vacinação, enfim. A vacina da gripe, você vê ela como um benefício? O que a gente observa é o seguinte, nas últimas décadas que vem sendo aplicada a vacina da gripe, né, houve uma redução da mortalidade, principalmente quando você faz ela todo ano, né, porque quando você faz a vacina regularmente, você consegue manter um nível de anticorpo de proteção maior e realmente reduz, porque a gripe mata, a Pois influenza é. mata, entendeu? Pega o idoso, pega um indivíduo imunossuprimido, pega uma criança, às vezes, dependendo, faz uma complicação pneumônica, então pode, então ela mata, né? Existe uma mortalidade, a sua pesquisada é uma mortalidade alta, pô. Então tem esse benefício, né? Agora, só que realmente hoje a gente fica assim, Entre a cruz e a espada. em relação a tudo que está acontecendo, a gente já começa a questionar um monte de coisa, né? Mas Certo. assim, a princípio, O ideal era tomar. tomar. E quando o pessoal fala que toma a vacina, vou te perguntar isso, porque é uma coisa que eles relatam muito. Ah, depois que eu comecei a tomar essa vacina da gripe, que eu comecei a ter gripe forte, ficar ruim. Ou eu tomei a vacina da gripe, no outro dia eu fiquei gripado. Qual é a relação com isso? Tem alguma relação? Bom, veja o seguinte, você está aplicando um produto inativado que pode provocar reação no organismo. Então, eu posso aplicar um produto desse, eu posso ter reação, eu posso ter febre, mal-estar, dor no corpo, né? Como qualquer vacina. Porque eu estou colocando um corpo estranho no meu organismo e cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente. Então, eu posso ter uma reação vacinal. Não pela vacina da gripe, mas qualquer vacina, Certo. certo? Agora, dizer que eu fiz a vacina da gripe e estou vivo gripado, esse indivíduo é alérgico. Aí tem que investigar, não é bem assim. Talvez isso aí foi até um alerta, assim, para ir. Vai pensar melhor, vai investigar e ver se não Então tem algo a assim, mais. porque na realidade tem quadro de repetição, tem que investigar. Certo. Doutor, você falou de alguns sintomas aqui, falou dos espirros, do nariz escorrendo, que às vezes, né, a coceira, a tosse. Nas alergias, essa tosse, ela é seca ou ela tem catarro? Que é uma dúvida que as pessoas sempre perguntam. E falta de ar, eu posso ter por causa de um processo alérgico ou isso não existe dentro do processo alérgico? Então deixa eu só esclarecer uma coisa. A, a rinite, a asma, que gera como sintomas tosse, falta de ar, chill no peito, são tipos de alergias. Então, o indivíduo que é alérgico por natureza, ele tem sua preguinha nasal aqui, está sempre mexendo no nariz. Dá uma crise, que de repente ele começa a trancar o nariz, congestionar, e ele começa a tossir, depois ele começa a ficar com falta de ar. Na realidade, o que está acontecendo ali, ele está desencadeando, geralmente na sequência, aquilo que eu já tinha falado. Começa com uma crise de rinite os primeiros 2 dias, depois pode dar falta Vai de ar e agravando. tosse. Então, ele vai desencadear o quadro de asma. Então, na realidade, essa falta de ar, não é que a alergia da falta de ar. Se o indivíduo é asmático, ele vai ter Vai falta ter? de ar. E asma é uma forma de alergia, Certo. entendeu? E o tipo de tosse depende então do processo Porque alérgico assim, também. veja só, como é um processo inflamatório, numa fase inicial, vai ter uma fase mais irritativa, então eu vou ter uma tosse mais seca. Aquela de Né? cachorro molhado, que o pessoal É. fala. E na sequência, né, do processo evolui o processo inflamatório, aí eu desencadeio o broncoespasmo, então o bronco começa a fechar, diminui de tamanho, onde vai dar falta de ar ele vai dar chio, ele começa a produzir mais muco, mais secreção. Então aí a tosse começa a ficar mais produtiva. Ou, como ele está congestionado, às vezes só dá uma trancada no nariz primeiro, respira com a boca aberta, irrita a garganta, aquela tosse seca. Ou pega a laringe, daí começa a ficar meio rouco também, né? Mas, na sequência, por essa obstrução nasal, ele começa a reter secreção em seios da face, ele vai fazer uma rinocinusite alérgica, né? Na realidade, o termo correto não seria rinite alérgica, seria uma rinocinusite alérgica, porque está tudo interligado, é uma coisa só. O Certo. que acontece na mucosa nasal acontece em seios da face. O que acontece na mucosa nasal acontece nos brônquios. Então, a gente chama
de vias aéreas unidas, quer dizer, na verdade é tudo uma coisa só. Começa na ponta do nariz e vai até os brônquios mais fininhos lá, entendeu? Certo. E causas você já colocou aqui: os ácaros, a poluição, os fungos, pólen, né? Nós temos uma região que venta muito, Cascavel, e aí na primavera, com certeza, o indivíduo sofre até por causa desse pólen aí das plantas. Porque, na realidade, assim, nós temos os pólens pesados, que são os de árvores, de plantas, né? Que normalmente eles caem em cone em torno da árvore. Então, às vezes, o indivíduo passa, às vezes está caminhando, né? E de repente passa por de alguma árvore né, que está com flores, ele pode sentir alguma coisa, ter uma crise eventualmente ali. Agora, o problema não é esse pólen, a não ser que eu tenha uma árvore em casa. Agora, o problema são as gramíneas, que o pólen é anemófilo, ele é leve, ele é levado pelo vento. Né? Como sou aqui venta bastante, então o pólen viaja quilômetros, entendeu? Então é o principal, né? O azevém, né? Que é um tipo de gramínea, o teu próprio trigo, que é uma Eu ia gramínea. falar, nossa região é muito agrícola, né, doutor? Então são pólens, tem um papel muito importante, né? Na sintomatologia. Por quê? Porque ele espalha pela região toda. A mudança de temperatura você também já colocou, que é um fator, né? E a gente falou bastante aqui no podcast anterior para proteger o pulmão, proteger o pescoço, porque para dar torcicolo também é fácil, esses choques de temperaturas, paralisias faciais, que a gente tem que tomar cuidado. Mas o choque de temperatura nunca é bom em nenhum momento aí para nossa saúde, né? E o pelo do animal? Porque o pelo do animal também pode ser um fator desencadeante, assim como você falou até de produtos aí da cosmética, ou às vezes um sabonete, ou um sabão que usa para lavar roupa, né? Perfume, Perfume, produto de né? limpeza, né? Isso também são fatores. Mas e o pelo do animal? Acho que é o mais complicado aí. Às vezes a criança quer um cachorrinho, ganha um cachorrinho, e aí começa o espetáculo das alergias. E aí? Normalmente é o seguinte, o que a gente orienta? Porque quando a gente faz o teste alérgico, né, a gente vai avaliar se existe uma sensibilidade ao pelo do animal. Não, a gente testa cão e gato, os pets, a gente faz o testezinho. Então, então, se eu tenho uma alergia ao pet, e vai ter alergia a ácaro também, que é o principal, 80% é ácaro, dos fatores desencadeantes. O ácaro, ele se alimenta da nossa pele, então, onde nós ficamos a maior parte do tempo, onde concentra mais. No colchão, almofada, sofá, cortina, entendeu? É ali que concentra, porque ele se alimenta da nossa pele. Então, nós descamamos e essa pele nossa descamada é o alimento para o ácaro. Aí, quando eu tenho um pet em casa e de repente eu sou sensível ao pet, eu dobro o meu problema. Por quê? Porque o petzinho rola, por mais que se cuide, higienização, tosa, banho e tal, ele rola no chão, entendeu? E no chão tem ácaro, tapete e tal. Então o que acontece? É o problema do pet que sobe na cama, que sobe no sofá, entendeu? Então o que a gente orienta? A gente não pode também, tipo assim, vamos tirar o animalzinho do convívio da família, que existe um apego e hoje cada vez mais essa ligação, né? E o emocional deve ter relação também com as Com alergias, né? certeza. Então, nós não podemos ser extremistas, né? Então, a gente cuida da higienização do ambiente, bem ventilado, bem arejado, evitar tapetes, carpetes, forrações, as cobertas de edredom, e tudo que possa acumular pó no ambiente, que se faça a higienização no petzinho e que ele não suba na cama e nem no sofá, não tem esse contato. Então, vamos entrar num acordo, tipo assim, né? Ele tem o cantinho dele para ficar, entendeu? Curte ambiente, né, como diz, bem arejado e ventilado, sem esse contato de cama, sofá, que é onde a gente vai deitar, a gente vai ficar sentado. Então, aí se vai estar mais próximo e aí aumenta a chance de ter mais sintomas. Então, a gente entra no meio termo. Não precisa despachar o Não, animalzinho, mas tem que ter alguns cuidados a mais. E você falou aqui, né, da lavagem regular de travesseiro, de capa de colchão, de almofada, de cortina, tapetes, né? O pessoal acaba tendo tapete em casa, a gente já fala N vezes que não era bom ter, mas enfim. pelo menos é fácil limpeza, Isso, tapetes um produto baixos. assim, né? Abrir as janelas, né? Porque o pessoal, às vezes, daquelas casas fechadas, e que não abre janela de jeito nenhum. E por mais que a gente falou que um processo alérgico, às vezes, pode se desencadear pelo pólen, pelo vento que traz, porque o vento traz realmente. Mas também ele faz essa troca aí de limpar o Sem ar dúvida. também, né? Então, deixar as janelas abertas, limpar os objetos, assim, com um pano mais úmido, que não fique espalhando aquele pó para tudo que é lugar, né? Com pouco cheiro, os produtos também que a gente falou.
E o cigarro aqui, eu nem vou citar, porque eu acho que todo É um mundo que dos vê aqui, né? piores agressores da mucosa E respiratória. não só o cigarro Não, comum, qualquer, ó, eletrônico, fumaça, fumaça, narguile, fumaça, fumaça, fogão fumaça, a lenha, né? fogão a lenha. Esses produtos, no caso, fogão, então fogão a lenha por 20, 30 anos, se fumar uma carteira por dia por 20 anos. Então, trabalhar num lugar insalubre, eu tenho um contato com grande fumaça ao longo do tempo, ele desenvolve uma irritação nos brônquios e muda a estrutura do brônquio, desenvolvendo uma doença chamada bronquite. Então, bronquite e asma, os dois são inflamações dos brônquios. A bronquite ela é desencadeada por agressão direta, fumaça. Então, o mecanismo inflamatório é um. No caso da asma, é desencadeado por aeroalérgenos, entendeu? Por ácaros, Uhum. por pelos de animais, por pólenes, etc. Tem que cuidar até com os E, bichinhos de pelúcia, né? então, assim, a diferença é a forma como acontece essa inflamação, o mecanismo que desenvolve essas inflamações. Então, diferenciando o bronquite de asma. Então, a gente vê assim, meu filho está com bronquite, trata de bronquite. Não, não trata de bronquite, trata de asma. O termo Uhum. correto é asma, não bronquite. Bronquite é de adulto, depois de alguns anos, se expondo a essas questões que a gente comentou. Então, antes é asma, Asma. quando é pequenininho. E a questão da limpeza dos ar-condicionado também, né, doutor? Porque hoje ar-condicionado tem praticamente em tudo que é casa. No carro. E às vezes nunca é feito limpeza desses filtros, desse Três ar. coisas são fundamentais em relação ao ar-condicionado. Primeiro, a questão da temperatura. Quanto mais baixa a temperatura ou mais alta a temperatura, mais vai interferir no ambiente, mais problemas você vai ter. Então, o ideal é manter em média 24 graus. Uhum. Segundo, o ar condicionado ele resseca o ambiente, tira a umidade do ambiente. Então, a umidificação do ambiente, então tem que umidificar o ambiente. Então, ter um umidificadorzinho vai ajudar. E se não uma toalha molhada, isso vale também? Se a Vai, pessoa não também, consegue também fazer. ajuda, não é, mas ajuda. E terceiro, realmente a higienização desse filtro, a limpeza, né? Isso é fundamental, porque o acúmulo no sistema de poeira, de fungos, de uma série de ácaros, etc., de uma série de outros agentes que podem ser agressivos e desenvolver a doença respiratória. Então, esses são três aspectos importantes. E, doutor, uma coisa que eu tenho observado também é a gente tem trabalhado muito com os autistas, né? É, no final do ano, a gente ganhou uma série de doações de brinquedo para dar para as crianças no final do ano de Natal. E muitos desses brinquedos eram de pelúcia, eram bichinhos assim, né? De pelúcia, ursinhos, enfim, ou até de tecido, mas enfim, tinha muito que era pelúcia. E aí eu falei assim, olha, antes de você dar esses bichinhos, pergunta para os pais se essa criança não é alérgica e tal, porque senão não inventa nós vamos estar dando uma coisa boa para a criança, nós vamos estar dando um presente que não é legal. E aí, para minha surpresa, né, eu acho que 90% das crianças, os pais falaram que tinha algum tipo de alergia. Tem alguma relação o autismo com esses processos alérgicos ou não? É no geral a É população no assim geral da mesmo? Não é população. porque é Não, autista. não, 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 não que o autista vai ter mais alergia do que o indivíduo que não é autista. Não, realmente a alergia hoje cada vez, como eu te falei, É tá uma, chegando. você falou uma em cada três, né? Mas isso chegando já está meio a meio aí, praticamente. 50% das pessoas quase com problema Nossa. respiratório. A incidência é alta. Bom, tratamento, doutor, que a gente tem aí, então, você citou alguma coisa aqui, você falou ali, não sei, os descongestionantes, os sprays nasais, não sei, o soro. Tem uma história que a gente tinha que ter soro fisiológico já lá no chuveiro, no banheiro, e vira e mexe, higienizar o nariz mesmo, lavar, fazer a lavagem do nariz aí, e não só na criança, porque a gente acha que isso é só na criança que tem que fazer, e é recomendado normalmente pelos pediatras. Mas é igual remédio para verme, né? A gente só toma quando é criança, depois adulto não tem vermes. Então, não precisa tomar. Então, é umas coisas assim que não é verdade, que a gente sabe que teria que ocorrer também. As vacinas também, quando a gente fala em vacinas, existem vacinas para tratamento também, correto? Como é que é esse tratamento aí para as alergias? Eu sei que às vezes vai ter as suas particularidades, né? E cabe um diagnóstico bem feito por um médico, por um especialista, mas o que normalmente eu posso dizer assim que eu uso de tratamento de referência para as alergias? Em síntese, a partir do momento que eu identifiquei o indivíduo, né, e o indivíduo como alérgico e as suas complicações e suas intercorrências, então eu vou trabalhar
Primeiro é a questão do ambiente. Então, a gente já comentou os cuidados com o ambiente, a higienização, a limpeza, diminuir os fatores que estão no ambiente. Então, limpar com pano úmido, nunca varrer em seco no ambiente, né? Eu posso usar alguns produtos, às vezes, que são acaricidas, né? Para reduzir. Mas se usar, por exemplo, hoje os colchões já são tratados, entendeu? Como é que é? Então, a troca frequente de lençóis, né? E travesseiro, capa de travesseiro, dependendo do travesseiro, às vezes não precisa capa, porque tem já tem essa proteção do ácaro. É importante alimentação, uma boa alimentação, uma dieta, e principalmente cuidar da vitamina C, né? E da vitamina D, que na realidade não é uma vitamina, é um hormônio, mas manter porque a gente chama de vitamina, consagrado o nome, a vitamina D é fundamental. Níveis baixos de vitamina D favorecem a doença e infecções. Então, na época da Covid, a mortalidade, praticamente 100% dos vírus que morreram tinham vitamina D abaixo de 20. Nossa. Entendeu? Então, assim, então eu tenho que manter um nível de vitamina D, né, acima de 50 aí, né? 50, 60, que é o ideal. Bom, outra coisa importante é a higienização nasal, a limpeza nasal. Então manter as vias aéreas livres, porque o nariz é um filtro. E às vezes, dependendo das condições do ambiente, né, muito pó, mais insalubre, então eu tenho que fazer a limpeza. Porque às vezes o ar está muito seco, então seca. Então, quando seca, porque o que acontece? Nós temos o muco. O muco, ele é tipo uma cola. Então, quando eu respiro, o que tiver de impureza que está entrando ali, tanto de agentes infecciosos como de agentes que podem desenvolver alergia, eles vão Vai grudar, colar ali. vai colar ali. Se ali são neutralizados, tem células ali no nosso organismo que neutralizam, entendeu? Que é a primeira defesa nossa. E daí a gente faz a higiene nasal, né? O tatu, né? Limpamos, fazemos essa limpeza, higienização. Então, fazer a limpeza nasal na pia, a hora que vai lavar o nariz, né? Suar e tal, isso é fundamental. Eu posso usar soro fisiológico para fazer uma lavagem? Posso, né? Não há uma necessidade de ficar fazendo isso constantemente o tempo todo, né? Mas, pelo menos, assim, uma vez de manhã, uma vez à noite, quando eu levanto, depois antes de dormir, isso vai me dar um ganho bastante grande. Tem várias formas de usar o soro fisiológico. Quando eu tenho um quadro, estou na vigência de um quadro agudo, certo? Então aí vale a pena, né, eu fazer uma lavagem mais frequente. Aí pode mudar o tipo da lavagem. Posso usar uma concentração maior de sal, por exemplo, né, mais salgado. Por isso porque na realidade, assim, uma das coisas, falando na questão da limpeza da lavagem nasal, o que muda? Se você vai para a praia, no mar, água mais sal. Então, nós somos salgados, que é o soro fisiológico. Nós somos, né? Então, se eu mergulho numa piscina, por exemplo, que é água doce, quando eu tenho duas soluções separadas por uma membrana, sempre vai passar líquido do lado menos salgado para o mais salgado. Então, isso é uma questão interessante para quem faz natação. Então, quando a piscina é uma piscina comum, com água doce, quando mergulha, então vai passar água do menos salgado, que é da piscina, para nós. Então, vai através da nossa membrana na mucosa nasal, vai entrar. Então, ele vai engurgitar, vai inchar, né? Aí congestiona, tranca o nariz e tal. Quando você vai na praia, a água do mar é mais salgada que nós. Então, sai líquido da nossa mucosa para fora, murcha tudo. Por quê? É a Puxa ali. natação natural. Por isso que quando você dá uns mergulhos no mar, dá umas fungadas, depois que sai aquela secreção, Sim. catarreira toda, porque está limpando, porque ele murcha tudo. Por isso que hoje nós temos as piscinas com água salina, entendeu? Isotônica e tal, para esse Seria o ideal. Seria o ideal, entendeu? Então, voltando, quando eu estou em crise, então existe o soro a 3%, né? Que daí é mais salgado, você pode usar aqueles dias ali, que ele ajuda a fazer essa limpeza. Depois, higiene normal, nariz normal, com sorinho fisiológico, né? 0,9%. Outra coisa importante em relação além da limpeza nasal, a questão do cuidado ambiental a- o bem, a pessoa procurar estar de bem consigo mesmo, né? Porque o fator emocional, o estado emocional, a qualidade de vida que o indivíduo leva do ponto de vista emocional tem um papel importante.
E nós descarregamos todas as nossas ansiedades, nossos estresses, geralmente nós somos mais vulneráveis. Então, se eu sou um indivíduo que tem um problema alérgico crônico, né, uma rinite, uma asma e tal, se eu não estiver, se eu estiver muito vulnerável a situações, isso vai me desencadear, funciona como gatilho e pode me ativar a crise. Como um hipertenso, um diabético, toda doença crônica, o fator emocional vai funcionar como gatilho. Então, trabalhar essa parte também, estar bem, brigar menos, ser mais Ser resiliente, feliz. ser feliz, curtir a vida, Para sabe? nós, a emoção do outono agora é tristeza, doutor. Ela tem uma relação muito grande para nós com o pulmão e a pele. Reflete muito, assim. Então, realmente, procurar estar perto de pessoas que nos fazem bem, num ambiente bom, Sem estar dúvida. feliz, tentar achar coisas que me dão prazer, me Sem dúvida. É permita. por aí, com certeza. E Assim, só complementando, aí tem a medicação, que a gente vai utilizar, só Uhum, completando o tratamento, são sim, os cuidados. Então, existe a medicação tópica nasal que você vai usar, que são anti-inflamatórios, né? Às vezes anti-histamínico, para poder manter o corneto desinchado e manter uma qualidade respiratória, porque eu tenho que respirar pelo nariz. E pode ser associado, às vezes, a uma medicação oral, né? Um antialérgico na fase aguda, e o tratamento da asma adequadamente hoje na forma dos sprays, né? as O bombinhas. pessoal chama de bombinha, mas nada explode ainda, pode ficar tranquilo. Que são sabendo usar, sabendo o que usar, porque assim, você tem que saber o que usar, como usar. Né? Usar bem Não é certinho. tudo a mesma coisa, e o jeito de usar Uhum. cada coisa é de um jeito. Então, aí a importância de ser bem orientado. E por último, a imunoterapia, né, que é o tratamento com as vacinas que vão estimular a produção de anticorpos contra aquelas coisas que eu não consigo controlar no ambiente. Por exemplo, o ácaro eu posso reduzir através do cuidado ambiental, e como ele é o principal agente, mas ele vai continuar no ambiente. E eu vou frequentar ambientes que tem mais ou tem menos. Então, quando eu faço a imunoterapia, que são as vacininhas de alergia, a gente consegue desenvolver anticorpos contra aquele fator, né? E automaticamente eu reduzo aquela carga de sintomas que eu diria ter. E eu consigo agregar hoje na vacina, né, substâncias que são ativadores do sistema imunológico. Então, eu aumento a imunidade também. Então, eu tenho como aumentar a imunidade. Então, eu ajudo na alergia e ajudo na imunidade. Então, Casamento perfeito. e como o que a gente usa hoje é ativado, o resultado a gente tem um resultado sim, muito bom, porque a partir da primeira dose já tem um resultado legal, entendeu? Já muda a qualidade de vida. Então, nós temos recursos, né, para melhorar muito a qualidade de vida dos que sofrem aí na parte respiratória. E na pele também, nós temos, hoje também, nós temos a questão da urticária, a urticária crônica, também cada vez mais Que as frequente. coceiras, Porque urticária vermelhidão. são as urticas, né? São as manchas vermelhas que podem ficar no plano ou elas podem ficar inchadas, elas mudam de Do lugar, lugar. né? Nas 24 horas, é isso que então coceira, mancha e mudar nas 24 horas. Isso define a urticária. Mas a gente está vendo cada vez mais urticária crônica, né? Que fica mais de 6 semanas. Nós temos muito problema, nós temos visto muita doença autoimune desenvolvida por esses produtos que foram aplicados aí, que está gerando bastante alterações, né? Também decorrente desses produtos. E automaticamente, hoje nós temos vários recursos, né, terapêuticos, né, novos, imunobiológicos, que ajudam muito nas dermatites, aquelas lesões de pele graves, pacientes que sofrem muito, os adolescentes que têm as dermatites graves, né, não conseguem ir para a escola, né, acaba recebendo bullying e tal. E hoje nós temos são medicamentos de alto custo, mas a gente consegue, via governo, conseguir né, A liberação. gratuitamente para esses indivíduos, né? Então, a gente tem estado muito animado, porque, na verdade, o que acontecia normalmente até então? Era muita prescrição nossa de hidratante e medicamentos de alto custo. E as pessoas, normalmente, que têm um quadro mais grave, a maior parte das vezes, são pessoas que têm menos condições, Recurso. recursos. E hoje, com essas medicações, esses imunobiológicos, o resultado é fantástico. Em uma semana, eu tenho assim, vários adolescentes que voltaram para a escola assim, com a pele limpa, sabe? Olha só que legal. Autoestima, qualidade de vida, entendeu? Então não precisa ficar sofrendo, né, pessoal? A gente Então, sempre hoje fala a aqui. gente tem muito recurso, né? Então, graças a Deus, aí a medicina evoluindo, né? Então, trazendo em todas as áreas, né, seus benefícios. Doutora, a gente já vai para suas considerações finais agora, que o tempo voa, né?
Com certeza você vai ter que voltar outras vezes aqui, porque abriu um monte de coisa aqui pra gente conversar, né? Eu só, antes de você colocar suas considerações finais, eu quero fazer duas perguntinhas aí. Uma sobre os descongestionantes nasais, porque tem gente que é viciado, né? Em broncodilatador, nos descongestionantes mesmo. O sorinho, vamos colocar aí, né? Usa aí a torta e a direito o tempo inteiro. Todo dia pra mim dormir, se eu não usar sorinho, eu não consigo respirar, eu não me sinto bem. Bom, esse paciente, com certeza, que a gente falou aqui, né? Já deveria ter procurado um alergista há muito tempo, porque ele só tá tampando sol com a peneira, né? Mas qual, assim, a tua posição em relação a isso, essa questão de usar com frequência descongestionantes nasais? E a questão da atividade física, ela entra no seu protocolo de tratamento também? Você falou um pouquinho da natação aqui, da água. Talvez seja o exercício mais indicado, falam que é um exercício muito completo, talvez não. Mas, assim, a atividade física, porque às vezes a pessoa ela é muito alérgica, ela é asmática. E aí ela acaba tendo falta de ar, como você colocou aqui, e às vezes ela acha que ficar paradinha, quietinha, não se envolver muito é a melhor opção. E a gente já viu que não, porque você já falou aqui, tem que tentar até se animar, viver, tipo, no seu ciclo mesmo. Se os amigos vão jogar bola, se os amigos vão fazer uma corrida, esse paciente, ele pode se envolver nessas atividades físicas ou realmente a atividade física não entra aí como um recurso de tratamento? Eu vou começar respondendo de trás para frente. Na realidade, assim, o exercício físico é fundamental. O indivíduo que tem um problema respiratório, ele tem limitações pela condição respiratória dele. E o objetivo nosso é colocar ele em condições de ter uma vida normal. Então, o paciente nosso que a gente orienta para que ele tenha uma vida normal dentro da... Claro, paciente de idade que já passou a vida toda, já tem sequelas, é uma situação. Mas, digamos, considerando um paciente mais jovem, ele tem que integrar na sociedade, no seu meio e praticar as atividades normais. Então, nós incentivamos a atividade normal. Mas para isso ele precisa estar controlado da sua doença. Ter feito Então, já uma reabilitação. então, faz o controle da doença e ele entra na atividade física progressiva. E ter vida. Então, o indivíduo alérgico tem que ter uma vida normal. Com alguns cuidados, é óbvio, né? Mas vai poder fazer as atividades. Agora, a atividade física faz parte, principalmente na questão pulmonar, na questão da asma. Ele vai ajudar a aumentar a capacidade pulmonar, melhorando a qualidade de vida e respiratória do indivíduo. Tá? Certo. Quanto aos descongestionantes tópicos, né? Esse é um problema. Porque, assim, ele é um vasoconstritor. Então, ele tem um efeito imediato. Se coloca as gotinhas, ela faz uma vasoconstrição dos vasos, que é uma região que tem bastante vascularização, murcha e você passa a respirar normal. Só que ele tem alguns probleminhas. Primeiro, ele fazendo vasoconstrição na mucosa nasal, certo? A longo prazo, eu corro o risco, porque como ele gera dependência, você começa usando uma gotinha, 2, 3, 4, é um jato, 2 jatinhos, e aí já tem um em cada lugar, um no carro, um em casa, um na bolsa, não sei, entendeu? E não pode ficar sem, e daí é 2, 3, 4 esguichadas, já tem volume. Então, além dessa questão da dependência, então ele gera e causa o que nós chamamos de uma rinite vasomotora. Aliás, desculpa, uma rinite medicamentosa, quer dizer, uma rinite pelo medicamento. Quer dizer, passa o efeito rebote, volta pior. Então, por isso que fica cada vez mais sufocante, independente e dose maior. É um vício. Agora tem alguns problemas. A vasoconstrição que ele faz, a longo prazo, ele pode fazer necrose na mucosa no septo nasal e fazer perfuração de septo, que mata ali. Eu tenho vários pacientes com necrose, um buracão aqui, dá até para pôr um anel aqui depois. Nossa! Né? Mas não é só isso. Como ele faz vasoconstrição e acaba fazendo isquemia, ele vai acabar tendo problemas com o olfato. E automaticamente vai interferir no paladar também. Outro fator como ele é absorvido, o que acontece? Depende da quantidade da frequência que eu estou usando no dia, ele pode fazer vasoespasmo de coronária.
quem garante, quem sabe o que tem e o que não tem, às vezes muitas pessoas não sabem se tem algum problema ou não. Então ele pode fazer espasmo coronário, pode fazer o indivíduo ter uma arritmia ou fazer um infarto. Olha só, pode levar a um problema cardíaco. Às vezes uma coisa tão inocente que se pensa, né? O que que é um soríneo? O que que é esse vasodilatador aí? É Então, vasodilatador? É vasoconstritor, então, não é vasodilatador. é vasoconstritor, ele murcha o vaso, Então, entendeu? e aí assim, né? Facilita essa função respiratória, não vai dar nada. Mas cuida com esse não vai dar nada aí, que futuramente Então, pode dar se sim. usou assim, usei uma Uma vez, vez ou outra, né? não, isso Não, a vai. gente fala daqueles que são viciados, Não, igual você falou não, aí. o Que problema daqui a é. pouco esguicha nas narinas. É bem E, assim, e, que tem e, um e- no carro, um na não, empresa que tem, trabalha, tem um uns 4, 5 pelo menos, entendeu? É isso mesmo. Doutor, eu vou agradecer a sua presença. Vamos marcar outras vezes para você vir e trazer temas específicos aí da alergia, porque a gente teve que fazer um geralzão aqui, falar no geral, mas para as pessoas entenderem um pouco mais também o que um alergologista faz. Deixa para nós o seu contato, onde você atende, deixa aí suas sugestões, seus comentários. Se tiver alguma dúvida, eu vou passar para o doutor estar respondendo para vocês. Mas deixa para nós o endereço, quem quiser marcar uma consulta com você, um Instagram, uma rede social, não sei como que faz para ter o contato contigo. E faça suas considerações finais, por gentileza. E já de antemão agradeço sua presença. Eu faço parte da equipe do IPRA, né? Sou vamos dizer, o chefe da turma, né? Então, meus filhos trabalham junto também. Eu tenho um filho que trabalha na área de alergista também, e tenho uma filha que trabalha na área faz a parte de alergia de pele também. Então, todo mundo nessa área, Família. nessa família, nessa área. Então, é o IPRA, que é o Instituto Paranaense de Rinite, Asma e Alergia, né? Fica situado ali na Antonina, 2676. Por isso que é ir para A. E É para asma e alergia. asma e alergia em geral. Então, é tudo que for relacionado à alergia. Todos os tipos de exame de teste a gente faz também. E o contato nosso através entrando entrando Instagram? no Instagram ou no mesmo no site do IPRA, né? No Google, você vai ter ali o acesso ao telefone e acesso a gente, informações, o que precisar, né? Então, depois a gente deixa aí no descritivo o contato do doutor, o site certinho, o Instagram, daí para A. Mas também fica fácil de, né? Só digitar aí para A aí que vai aparecer contato, vai aparecer endereço, vai aparecer tudo, né, doutor? Sim. E aí, se precisarem, né, marcar uma consulta, saber mais. Não é um médico que tem uma consulta de rotina, né, doutor? Digo assim, todo ano eu devia ir passar por um alergologista. É mais que eu Os tiver os alérgicos, sim. sintomas. Os alérgicos, sim. Quem já tem aí um quadro Sim, de sim, asma. sim. Bom, quem tem asma, renite, eu acho que vai muitas vezes visitar vocês no Não, ano, mas né? depois que começa a tratar, É mais esporádico? muito bem esporádico. Ah, então aí, ó, o tratamento dá resultado, né? Se vai mais esporádico, que às vezes até esquece do alergologista, é porque realmente Às o vezes tratamento passa é bom. anos para depois voltar. Olha aí. Mas assim, se vocês tiverem essas gripes de repetição, que às vezes não são gripes, vocês viram aqui, são renites, não tem essas repetições, procure ajuda. Veja, faz uma consulta de rotina. Se não for, também tá tudo bem. Você vai fazer os testes, vai avaliar. Quem sabe você acha algo também, um tipo de alergia, alguma coisa que você nem imaginava que é algo que você tem uma sensibilidade e que você está agredindo o teu organismo aí e que uma hora a conta vai vir, porque a longo prazo vai aparecer. Então é uma maneira, às vezes, de você até identificar algo que é mais sensível ao teu organismo e você nem fazia ideia de que você tinha uma sensibilidade a isso. Então, por hoje é isso, doutor. Alguma consideração final a mais que queira deixar? Eu quero só agradecer a oportunidade e a importância das pessoas realmente é quando. Porque normalmente é muito comum. Alergia, a pessoa, não, alergia. Opa, desculpa. É problema de pele, né? Ou você acha que a alergia. Não liga, às vezes, problema respiratório como sendo um problema alérgico, né? Mas o que é importante é o seguinte: a alergia é algo progressivo. Então, prestar bem atenção, né? Pessoas que estão sofrendo, assim, com quadros de repetição, já circularam bastante, têm dificuldades, né? É importante procurar um especialista para poder realmente... E o que eu pode assim afirmar com tranquilidade é que existem muitos recursos hoje, né? Que vão beneficiar. Então, e temos que cuidar da saúde como um todo, né? Então, procurar ter uma vida boa, uma vida, né, Com qualidade, com né? qualidade de vida. Cortar o mal pela raiz, pessoal. Se você tem aí, não fica sofrendo. Não tem por que ficar sofrendo. Hoje tem tanto recurso, tem tantos profissionais bons. Então, se organiza, faz uma consulta, tá dentro dos seus check-ups aí, né? Você tem alguma dúvida? Me acendeu uma luzinha aqui que talvez eu tenha alguma alergia mesmo.
marca uma consulta, tira a sua dúvida, não precisa ficar sofrendo com isso. Então é isso, doutor. Eu agradeço e até o próximo GCast Saúde.